para entender por que a BlackBerry caiu. Primeiro é preciso entender por que ela era tão imbatível, e a história começa muito antes do smartphone, com 2 engenheiros canadenses e um pager. Mike Lazaridis fundou a Risart eMotion ainda nos anos 80, em Waterloo, no Canadá. A grande sacada não foi um celular bonito, foi resolver um problema chato e caro do mundo corporativo, entregar e-mail de forma segura, instantânea e confiável, direto no bolso do executivo. No fim dos anos 90, a empresa lançou um aparelho que parecia um pager turbinado, com uma telinha e um teclado minúsculo. Ele empurrava o e-mail para você no exato segundo em que a mensagem chegava. Ninguém mais oferecia isso daquele jeito. O efeito foi quase químico. Advogados, banqueiros, diretores e políticos descobriram que podiam responder qualquer coisa em segundos de qualquer lugar. A sensação de controle era hipnótica. Em pouco tempo, o aparelho ganhou um apelido que dizia tudo sobre o nível de dependência que criava: Crackberry. As pessoas checavam aquilo no jantar, na cama, no banheiro, no meio de reuniões. Era o primeiro aparelho que realmente colava na mão do dono, e havia o teclado. Aquele teclado físico, com teclas pequenas e levemente curvadas, virou uma assinatura. Digitar nele era rápido, preciso e estranhamente satisfatório. Para quem mandava dezenas de mensagens por dia, era simplesmente o melhor do mundo. O segundo fundador, Jim Balsillie, cuidava do lado comercial e fechava acordos com operadoras e com departamentos de tecnologia de empresas gigantes. A combinação funcionou, um produto viciante de um lado, vendas agressivas do outro. No auge, os números eram brutais. A base de usuários cresceu sem parar e chegou perto de 85 milhões de assinantes ativos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, em determinado momento, a marca chegou a controlar cerca de 1/3 do mercado de smartphones. O valor do mercado da empresa passou da casa das dezenas de bilhões de dólares, com a ação atingindo seu pico histórico. Governos inteiros padronizaram seus aparelhos. A segurança era levada tão a sério que líderes mundiais relutavam em abrir mão do aparelho mesmo quando isso virava dor de cabeça de protocolo. A BlackBerry não era só popular, era praticamente sinônimo de poder. Para se ter ideia do tamanho daquilo, a empresa operava uma rede própria de servidores por trás dos aparelhos, por onde passavam as mensagens criptografadas de boa parte do mundo corporativo. Bancos exigiam BlackBerry. Escritórios de advocacia exigiam BlackBerry. Até a Casa Branca dependia do aparelho, e contam que um presidente americano recém-eleito travou uma queda de braço com a própria equipe de segurança só para não ter que abrir mão do seu. Quando a sua marca vira condição para alguém aceitar um emprego ou fechar um negócio, você deixou de vender um produto. Você virou infraestrutura, e empresa que se sente infraestrutura tende a parar de ter medo de qualquer um. E foi exatamente aí, no topo, que a história começou a desandar. Em 2007, uma empresa de computadores subiu num palco e apresentou um telefone sem teclado, uma tela de toque inteira, sem botões físicos, sem o ecossistema corporativo, sem foco em e-mail seguro. Dentro da Risart eMotion, a reação foi de ceticismo. A liderança olhou para aquilo e enxergou um brinquedo de consumidor. Sem teclado de verdade, a digitação seria ruim, a bateria não duraria. As empresas jamais confiariam naquilo para trabalho sério. E havia um detalhe que parecia decisivo. Aquele aparelho consumia muito mais dados, algo que as operadoras supostamente nunca aceitariam. O erro não foi não ver o iPhone. O erro foi não entender o que ele representava. A BlackBerry continuou pensando que vendia o melhor aparelho de produtividade. O concorrente, na verdade, estava mudando a definição do que um telefone era. Deixou de ser uma ferramenta de comunicação e virou um computador de bolso, onde o teclado era só mais um aplicativo na tela e tudo mais, música, mapas, jogos, fotos, milhares de programas, vinha junto. A régua do jogo tinha mudado, e a empresa ainda estava medindo o mundo com a régua antiga. Quando a ficha enfim caiu, a resposta veio com pressa e sem rumo. O primeiro grande contra-ataque foi um aparelho de tela de toque pensado às pressas para parecer com um rival. A tela inteira clicava fisicamente quando você pressionava, numa tentativa de imitar a sensação do teclado. Vendeu bem no começo, mas a execução foi tão cheia de defeitos que a operadora parceira precisou trocar quase todas as unidades vendidas. Foi um desastre técnico e de reputação. Em vez de provar que a empresa sabia fazer tela de toque, provou o contrário, e havia uma batalha ainda mais profunda sendo perdida em silêncio, a dos aplicativos. Enquanto os rivais construíam lojas com centenas de milhares de programas,
e atraía um exército de desenvolvedores, a BlackBerry tinha um catálogo pobre e uma plataforma difícil de programar. O aparelho podia ter o melhor teclado do planeta, mas não tinha os aplicativos que as pessoas agora queriam usar. E aparelho sem ecossistema é uma ilha. Havia ainda uma armadilha de incentivos. Por anos, o modelo da Risart e Motion foi construído em cima das operadoras de telefonia que adoravam o tráfego de dados enxuto dos aparelhos e ajudavam a empurrá-los para os clientes. A empresa passou a proteger esse relacionamento como se fosse o ativo mais valioso que tinha. Só que o consumidor comum já não queria um aparelho que poupava dados, queria um que devorasse dados, cheio de vídeo, mapa e aplicativo. Ao defender o cliente antigo, a empresa virou as costas para o cliente novo, justamente o que estava crescendo. Foi aperfeiçoando o negócio que estava morrendo, enquanto o negócio que crescia nascia na mão do concorrente. A empresa fez então a sua grande aposta de salvação. Comprou uma tecnologia de sistema operacional robusta, conhecida pela confiabilidade industrial, e a usou como base de uma plataforma totalmente nova, lançada já no começo da década seguinte. Era tecnicamente elegante, moderna, com gestos fluidos e até uma versão de tela de toque e outra com o teclado clássico. O problema foi o relógio. Chegou anos tarde demais. O mercado já tinha se dividido entre dois ecossistemas dominantes. Os desenvolvedores já tinham escolhido lado e os consumidores já tinham mudado de hábito. O valor do mercado, que um dia rivalizou com o de qualquer gigante de tecnologia, desabou para uma fração do que já tinha sido. Em poucos anos, a participação da marca no mercado mundial de smartphones encolheu até beirar o zero absoluto. O aparelho que definira uma era simplesmente sumiu das mãos das pessoas. Mas a empresa não morreu. Ela fez algo que poucas conseguem. Parou de teimar. Abandonou de vez a fabricação de telefones e se reinventou como uma companhia de software e segurança digital, vendendo soluções para empresas, governos e até para a indústria automotiva, aproveitando justamente aquela base tecnológica robusta que comprara. Não é a glória de antes, mas é sobrevivência, e isso já é mais do que muitos impérios conseguem, e a lição é desconfortável justamente porque é simples. Liderar uma categoria não protege ninguém. A BlackBerry não foi derrotada por fazer mal aquilo que sabia fazer, ela fazia muito bem. Foi derrotada porque a pergunta mudou enquanto ela aperfeiçoava a resposta antiga. Subestimar o concorrente que parece? Um brinquedo é o erro clássico do líder confortável, porque o brinquedo que o líder despreza costuma virar, pouco depois, a régua que vai medir todos os outros. E quando você percebe, já não é mais você quem dita as regras do jogo.